Graças a Deus, estamos de volta para mais um tempo de meditação da Palavra de Deus. E gostaria de convidar todos a abrirem sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 12 até o versículo 20, para nós fazermos a leitura e assim darmos sequência a esse tempo de meditação da Palavra de Deus. Vamos ler então esse texto, João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido, respondeu Jesus. Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que julgue, as minhas decisões são verdadeiras. Porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai, que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai, que me enviou. Então perguntaram: Onde está seu pai? Respondeu Jesus. Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Amém. Vamos orar? Meu Deus, nós te agradecemos por esse tempo de adoração, por esse tempo de meditação da Tua Palavra. Pedimos no nome de Jesus que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que o Teu Santo Espírito nos guie a toda a verdade. Abre o nosso entendimento, Senhor, e ajuda-nos a guardarmos a Tua Palavra em nossos corações. E não somente guardarmos, mas colocá-la em prática em nossas vidas. É o que nós te pedimos, é o que nós agradecemos, desde já no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, ele sempre esteve testemunhando a seu respeito. Ele sempre esteve testemunhando a respeito de Deus Pai. Ele sempre esteve testemunhando a respeito do reino de Deus. Ele sempre esteve testemunhando a respeito dele próprio, do seu ministério, daquilo que ele veio fazer aqui na terra. E, portanto, ele sempre estava testificando das coisas a seu respeito, das coisas da vontade do Pai, para todos que estavam ali à sua volta. Então Jesus teve um ministério de testemunho constante, sempre em torno dessas questões. Porém, também, no mesmo tempo, encontramos pessoas resistindo esse testemunho de Jesus. Essas palavras que foram ditas por Cristo sempre estavam sendo resistidas, sempre estavam sendo recusadas, e principalmente pelos fariseus, saduceus, escribas. Então esses três grupos sempre se levantavam contra Jesus para se opor aos seus ensinamentos e ao próprio Jesus, não obstante o Senhor Jesus fazer diante deles sinais e milagres e prodígios. Mesmo assim, eles continuavam resistindo. Porém, Jesus continuava testificando. Isso é que é bastante interessante. Então, quero convidar todos a estarmos meditando sobre esse tema, o testemunho de Jesus. E, observando o texto, nós vemos que de imediato encontramos aqui que o testemunho de Jesus, ele teve uma resistência por parte dos fariseus. O testemunho de Jesus, ele teve resistência por parte dos fariseus. Os fariseus, então, começaram a falar com Cristo, acusando e resistindo e mostrando razões pelas quais eles não criam em Jesus e as pessoas que estavam ali à sua volta não deveriam crer. Só que eram razões falsas. E eles dizem, então, que Jesus estava mentindo. Versículo 13. Basicamente foi isso que eles falaram aqui no versículo 13. Tu testificas de ti mesmo.
o teu testemunho não é verdadeiro, não é válido. Não tem validade porque tu estás testificando de ti mesmo a teu respeito. É fácil a pessoa falar bem de si mesma, é fácil a pessoa fazer um testemunho a seu favor. Então, qualquer pessoa faria isso, então por isso não é válido. Tu estás testificando de ti mesmo? Não dá para a gente acreditar, então. As pessoas não vão acreditar, porque esse testemunho pode ser falso. Esse testemunho ele não tem base sólida para que possamos crer, para que as pessoas creiam. E, na verdade, não tem fundamento nenhum o que tu estás dizendo. E essas eram as palavras dos fariseus, dizendo que Jesus, portanto, estava enganando, estava mentindo, não estava falando a verdade. Os fariseus, com essas palavras, estavam resistindo o que Jesus havia dito no versículo 12. E não somente o que Jesus havia dito no versículo 12, mas tudo que Jesus já vinha dizendo ao longo desses anos, desse tempo que estava com eles. Se nós observarmos no capítulo 7, vamos ver que dentro ali da festa dos tabernáculos, Jesus falou, Jesus ensinou, e ainda assim os fariseus estavam resistindo, os escribas sempre falando contra Jesus. Mas Jesus continuou perseverante. No capítulo 8, eles, para tentarem Jesus, eles trazem uma mulher pega em pleno ato de adultério. Pode ser que seja um adultério físico, né? Questão sexual, mas pode ser também um adultério espiritual. O texto não diz, então podemos pensar em qualquer dessas duas hipóteses, desde que não criemos heresias. O fato é que eles trouxeram e eles estavam agindo com hipocrisia, porque Jesus mostrou para eles, mais uma vez, que eles eram pecadores. Apesar de serem fariseus, de serem líderes religiosos, de estarem fazendo de tudo para seguir a lei de Moisés, né? De serem pessoas bem quistas pelo povo, bem vistas nesse sentido, de serem seguidores da lei de Moisés, mas na verdade não passava de hipocrisia, de fingimento. E Jesus mostra a eles que se aquela mulher era digna de morte, eles também eram dignos de morte, porque ninguém dali daquela multidão poderia apontar o dedo contra ela, sendo santo, não tendo pecados, sendo capaz de lançar a primeira pedra. Jesus então revela para eles a sua hipocrisia. Agora estamos diante de um outro texto, os judeus agora dando uma réplica, né, para Jesus, mostrando que Jesus estava mentindo. Tu estás mentindo, isso que estás falando não tem fundamento, não tem validade. A outra coisa que nós vemos é agora a voz de Jesus, mostrando para os fariseus que eles faziam julgamento embasado nos padrões carnais, embasado nos padrões humanos. Vocês julgam, mas de conformidade com os padrões humanos, padrões que são fracos, padrões que são falhos, padrões que são contaminados pelo pecado. Esse é o padrão que esses são os padrões que vocês se embasam para fazer julgamentos, inclusive a meu respeito. Vocês sim não têm razão de estar apontando o dedo para mim. Jesus mostra a eles que ele, Jesus, não faz julgamento algum, mas se fizer, o julgamento de Jesus é justo, é santo. O julgamento de Jesus tem fundamento, porque ele é embasado na verdade. E olha que Jesus já vem falando há muito tempo, né, mostrando o pecado desses homens e calando a boca de todos eles em todos os momentos. Então Jesus mostra para eles que eles julgam, verdadeiramente julgam, mas julgam embasados em padrões humanos muito fracos, que não têm condições de ir até o profundo e o escondido lá do coração para saber o que está acontecendo e como está acontecendo. E já com Jesus é diferente. Ele consegue ir ver. O Espírito Santo sempre revelou a Cristo essas coisas, né? E depois Jesus mostra também, mais uma vez, falando que eles eram pecadores e que eles não tinham condições de conhecer Jesus nem o Pai. Versículo 19. Vós não conheceis nem a mim nem ao Pai. Vocês são pessoas que, como podem saber a meu respeito? Como que vocês podem saber se eu sou santo ou não? Como que...
Vocês não me conhecem, vocês não têm uma experiência comigo, vocês não têm uma aproximação ao meu respeito, vocês nem mesmo abrem a porta do coração e do entendimento para ouvir as minhas palavras. Portanto, eu posso falar com toda firmeza, disse Jesus, né? Vocês não me conhecem. Como vocês podem dizer que eu sou mentiroso? Como vocês podem me julgar com tanta firmeza assim, dizendo que eu não estou falando a verdade quando testifico a meu respeito? Vocês não conhecem o Pai. E olha que os judeus, os fariseus, diziam que eles conheciam. Eles eram filhos de Deus, descendência de Abraão. E, no entanto, Jesus diz, não, vocês não conhecem o Pai. Essa que é a verdade. Portanto, com estas palavras nós vemos que Jesus estava falando aos fariseus, testificando das suas fragilidades, dos seus pecados, da sua fraqueza, que os fariseus eram carentes de salvação, mas infelizmente eles sempre estavam recusando esse testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, ele salientou verdades a seu respeito. Essa é outra verdade que nós encontramos no texto, que o testemunho de Jesus salientou verdades a respeito dele mesmo, Jesus. Versículo 12, olha só que maravilha nós encontramos nesse versículo 12. O próprio Senhor Jesus se levantando e dizendo, eu sou a luz do mundo. O mundo está em trevas, porém Jesus veio e iluminou tudo. Ele era a luz que iluminava todas as pessoas, alumiava todos os cantos do mundo, onde chegava a pessoa de Jesus. As trevas, então, iam embora. Mas é lógico que ele não está falando aqui sobre noite. Ele não está falando aqui sobre escuridão, essa escuridão natural. Mas ele está falando sobre a escuridão do pecado, ele está falando sobre a escuridão da ignorância, ele está falando sobre a escuridão da condenação na qual as pessoas estavam ali. E Jesus veio e iluminou tudo, mostrando a situação deplorável daquelas pessoas, inclusive para os fariseus, escribas, saduceus, e os saduceus também, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Isso com certeza impactou os fariseus, porque os fariseus eram pessoas que gostavam de ter seguidores, né? Eles eram pessoas que gostavam de serem bajulados, terem discípulos para guiá-los como se fosse um farol, uma luz. Jesus disse, não, eu sou a luz do mundo. E ainda disse mais, os meus discípulos não andarão nas trevas. Quem me segue não andará em trevas. Olha só que propriedade maravilhosa o Senhor Jesus está dizendo que os seus discípulos vão desfrutar. Eles vão ser isentos de trevas, eles vão ser isentos de ignorância, eles vão ser isentos de influência daquele pecado. É verdade que enquanto estamos neste mundo ainda temos pecado e o pecado ainda exerce certas influências em nós, mas vai chegar um dia em que o Senhor Jesus, de uma vez por todas, vai eliminar o pecado na vida de todos os que creram nele. De modo que essa escuridão causada pelo pecado não mais existirá. E Jesus está falando, quem me segue não andará em trevas. Eu estou iluminando e vocês vão para o mesmo lugar que eu vou. Para onde Jesus foi, afinal de contas? Jesus foi para o céu e está à direita de Deus Pai, aguardando o dia em que Ele voltará para buscar aqueles que seguem a Jesus, iluminados pela sua luz, a luz da sua palavra, a luz da sua própria pessoa. E aí a conclusão do versículo 12 diz que as pessoas que o seguem terão a luz da vida. Luz da vida. Interessante, né? A claridade da vida. Vida é luz. Vida é algo que todas as pessoas que não têm Jesus deveriam buscar. Em Jesus. Porque só Jesus possui vida. Verdadeiramente vida. Aquela vida que vem de Deus. Portanto, quem não tem Jesus está morto. Ainda que esteja andando para cima e para baixo, essa é a mensagem da palavra de Deus. Quem não tem Jesus está morto. Precisa de ter vida. Precisa receber a vida. E Jesus, que é a luz do mundo, Ele também é vida.
como está lá em João capítulo 14, versículo 6, quando o próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, quem segue Jesus tem luz, que é Jesus e vem de Jesus, e também tem vida, que é Jesus, o próprio Jesus. Quem realmente busca o Senhor Jesus, quem ouve as suas palavras, quem se dedica a Cristo, quem se consagra ao Senhor Jesus, quem se entrega aos cuidados de Cristo, nas mãos de Jesus, para que Jesus cuide de suas vidas, desfrutarão e desfrutam dessa verdade de uma maneira intensa na sua vida. É por isso que os crentes dizem que são salvos. É por isso que os crentes dizem que estão seguros em Cristo, estão alegres em Jesus. Sabe por quê? Porque eles conhecem a Jesus. Não são como os fariseus que não conheciam Jesus e nem o Pai, mas eles conhecem a Jesus. E eles conseguem experimentar essa verdade nas suas almas, nos seus corações, lá no fundo da alma. É incrível que muita gente não consiga conhecer Jesus e aí fala que Jesus é um qualquer aí, um enganador, ou quem sabe um filósofo bem fraquinho, né? Quando na verdade Jesus é o Salvador. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que dá luz a quem está em trevas. Abre os olhos do entendimento, da alma, de modo que a pessoa entenda. E aí, cada vez mais se aproxima de Jesus e de Deus. A última coisa que nós encontramos nessa passagem sobre o testemunho de Jesus e que corrobora o testemunho de Jesus é que o testemunho de Jesus tem o apoio das Escrituras e do próprio Deus Pai. O Senhor Jesus, falando a respeito do seu testemunho, ele disse que, falando para os judeus, né, que o testemunho de duas pessoas é verdadeira. Está lá escrito na lei. O testemunho de duas pessoas é verdadeira. Está lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículos 15. Quando Moisés, guiado por Deus, fala isso, o próprio Deus falando por Moisés, né? Que ninguém seria condenado à morte a não ser mediante duas testemunhas, porque todos os fatos, todas as realidades seriam estabelecidas mediante duas ou três testemunhas e nunca menos que duas testemunhas. Uma testemunha não seria aceitável para condenar qualquer pessoa à morte. Agora, duas sim. Poderia ser estabelecido todos os fatos. É lógico que todo um julgamento seria realizado, todo um aparato de investigação, né? Para apurar os fatos. Tanto é que quando Jesus foi condenado, tentaram trazer várias testemunhas, mas ninguém conseguia falar coerentemente. Porque não é fácil, irmãos, falar coerentemente, não é fácil. Dar testemunho para a condenação de uma pessoa, vindo testemunhas diferentes, é muito complicado. Então, quando tentaram condenar Jesus, as testemunhas eram incoerentes. Não se combinava, não falava coisas com coisas, sabe? E desse razão de condenar Jesus. Então, por isso, duas testemunhas eram necessárias. E Jesus disse: eu estou testificando a meu respeito e o Pai também está testificando a meu respeito. Então, temos duas testemunhas. E duas testemunhas que não podem ser contestadas. Duas testemunhas que falam a verdade e que falam poderosamente. Veja que Jesus Cristo, ele ensinou, ele pregou, mas ele também fez sinais e prodígios. E fez os mesmos sinais e prodígios que o próprio Deus Pai fez. Portanto, com isso ele estava testificando que o Pai estava com ele e ele com o Pai. Estavam em comum acordo. Ora, isso já era suficiente para que os fariseus, ao verem aqueles milagres, começassem a colocar a barba de molho, como diz o ditado popular, né? Começassem a pensar, peraí, mas são coisas que ninguém humanamente consegue fazer. A purificação de um leproso, expulsar demônios, todos sejam quais forem, curar pessoas aleijadas de todo tipo de aleijamento, cegos de nascença, ressuscitar mortos.
Só uma pessoa vinda de Deus, só um profeta, só um homem que agradasse a Deus é que poderia fazer isso. E não qualquer profeta também. De maneira que Jesus mostrou para aqueles fariseus que ele tinha todo o apoio do Pai naquilo que estava falando e naquilo que estava fazendo. Infelizmente, os fariseus continuaram a resistir, continuaram a exercer a sua incredulidade. Infelizmente. Mas Jesus também continuou a perseverar na sua proclamação do Evangelho. Jesus também continuou a pregar e a testificar a respeito de si, do seu ministério e a respeito da vontade do Pai. Voltando para os nossos dias, nós vemos que isso acontece também. Não foi só nos dias de Jesus. Ainda que Jesus era um pregador exímio, um excelente pregador, um poderoso pregador, hoje nós não podemos nos comparar com Jesus. Nenhum dos pregadores, por melhor que seja hoje, comparar com Jesus em termos de poder de pregação. Né? Mas a mensagem do Evangelho de Cristo continua sendo pregada nos nossos dias e pessoas ainda continuam resistindo. Pessoas continuam dizendo, não, isso não é verdade, isso é coisa para pobre, isso é coisa para quem não tem em que se agarrar, isso é coisa para quem não tem dinheiro, isso é coisa para quem não tem posses, isso é coisa para quem não tem conhecimento, quem não tem estudo, né? Aí se agarra a qualquer coisa aí, religião, alguma coisa do tipo. Inclusive essa mensagem aí de Jesus que morreu e ressuscitou e é o Salvador. Parece uma mensagem de loucura mesmo, uma mensagem louca, né? Alguém que morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Mas Paulo já falava isso em 1 Coríntios capítulo 1, que a mensagem da cruz é loucura, a mensagem do Evangelho é loucura. Mas é uma loucura que salva. Melhor do que toda sabedoria morta, contida neste mundo. Para que tanta sabedoria deste mundo se tudo é morto? Não tem vida. Mas a morte de Cristo, a ressurreição de Jesus é uma mensagem de vida. Ele veio e venceu aquela que era o pavor do ser humano, a morte. Ele abriu um caminho lá do mundo dos mortos para os céus, direto para os céus. E só vão passar por esse caminho quem crer em Jesus. Quem receber Jesus, quem receber o testemunho de Jesus, quem abraçar, quem realmente crer nessa mensagem, ainda que pareça loucura. Hoje temos pessoas resistindo, como já dissemos, mas também temos pessoas crendo e experimentando esse poder maravilhoso de Jesus Cristo, da luz de Jesus, da vida de Jesus. Será que você já tem Jesus? Você já recebeu Jesus Cristo como Salvador? Você entendeu essa mensagem? Entregue sua vida a Cristo se ainda não o fez, né? E se você já fez, você está obedecendo a palavra de Deus para viver cada vez mais intensamente na presença de Deus, buscando cada dia mais e mais cumprir a palavra, colocar essa palavra no seu viver diário. Essa é uma reflexão que você precisa fazer enquanto cristão, enquanto crente. E aquele que não é se já recebeu Jesus, se não recebeu, faça isso o quanto antes, antes da morte. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais esse tempo, por mais esta palavra. Guarda-nos de todo mal. Abençoa todos nós que participamos deste momento. Ó Deus, aqueles que não creram em Jesus, Senhor Deus, trabalha nos corações, ilumina suas mentes para que o façam quanto antes. Aqueles que já fizeram a sua decisão ao lado de Cristo, recebendo-o como único e suficiente Salvador, que vivam, passem a viver uma vida abundante, uma vida transbordante na Tua presença. Verdadeiramente, Pai, deixando o pecado, as influências pecaminosas, as carnalidades, e passando a desfrutar e viver das Tuas grandezas, da Tua palavra, da espiritualidade, da influência do Teu Espírito nas nossas vidas. Senhor Deus, obrigado por mais este momento. Nós te agradecemos em nome do precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Nosso culto está encerrado.